Olá! O que você acha de uma reforma liberal do ensino? Ou seja, de uma reforma que enviese a educação por uma perspectiva liberal, fazendo um contraponto à educação de hoje e de décadas, que é uma educação coletivista, socialista ou de esquerda, o que você quiser então dizer. É isso que eu quero compartilhar com você, baseado de novo em um dos meus livros que leva o nome de Por uma Reforma Liberal do Ensino. Na verdade, quando eu escrevi o livro, eu tinha em conta fazer uma contestação desse modelo de educação enviesado por uma ótica coletivista que estimula o estudante a abandonar em prol de construir utopias de mundo melhor, perfeito. A ideia era fazer um contraponto a esse modelo de educação para garantir, o que eu acredito, que chegue para o estudante estímulos para que ele pense no seu projeto pessoal de vida e que a partir daí ele possa desenvolver as suas habilidades e a sua aprendizagem. Uma aprendizagem que tem como foco a vida da pessoa e não a ideia de que ele lute em prol de construir sociedade, como os documentos de educação falam. Obviamente que isso mudou bastante na minha cabeça, porque hoje eu já penso numa educação 100% livre, em que convivam várias experiências num bairro, numa cidade, 10, 15 experiências diferentes de educação para que os pais escolham, e isso eu vou falar para você em outro momento. Eu quero hoje compartilhar ideias que eu coloquei no livro na ocasião em que eu publiquei Por uma Reforma Liberal do Ensino. Bom, naquela ocasião a minha preocupação era de reformar o ensino de forma que tirasse esse viés de toda essa doutrinação socialista marxista, gramsciana, o que a gente já sabe. De uma maneira ingênua eu fazia essa crítica, porque hoje eu vejo quanto universidades, o aparelho estatal, como o ensino ele tem esse gosto coletivista e inclusive por parte dos professores, 90 e tantos %, e obviamente que fazer esse tipo de crítica não é algo que eu sou ingênuo de achar que vai chegar para as pessoas, nossa, é verdade que o ensino realmente deveria ter esse viés, deveria ser assim. Não sou ingênuo. A mídia, a universidade, os órgãos públicos de educação, eles estão aparelhados e eles têm uma hegemonia de esquerda absolutamente sufocante, e essa reforma ela não seria algo simples, como se algum iluminado do MEC criasse um documento e isso fosse assimilado como se as pessoas estivessem no mundo em busca de uma verdade muito maior e que uma vez tomado contato com ela, tudo estaria resolvido e elas abraçariam essa ideia em prol de algo que seria realmente humano e bom. Não é assim na vida. As pessoas têm suas crenças a partir de vivências, a partir de ideias que foram disseminadas na sua cabeça, e elas vão sempre reagir a qualquer mudança, e a mudança realmente boa tem que ser aquela que parta do indivíduo. Hoje, para mim, é claro que o Estado, que já é para mim um mal para a educação deveria ser totalmente sem um controle estatal, hoje fica claro que não seria ele a fazer essa reforma, né? Mas naquela ocasião exatamente o que eu imaginava, que tudo seria uma questão de convencer as pessoas de que um viés liberal, conservador, libertário em muitos aspectos, de olhar a vida, se isso chegasse para o estudante, isso seria muito bom para a vida dele e coisa que o valha. Não tenho hoje essa ingenuidade, mas eu coloquei isso na época. Por exemplo, naquela ocasião eu falava, esse ponto eu ainda continuo acreditando, que esse viés de educação ele tem um aspecto vitimista em termos da psicologia que chega na formação dos professores e cobrando o olhar que eles têm de ter em relação ao aluno,
que é de olhá-lo como alguém vítima de um sistema, como a gente sabe que é a visão coletivista de educação, de vitimizar as pessoas que estão na pobreza, de vitimizar as pessoas que cometem crime, de vitimizar a pessoa. E a psicologia que chega para o aluno é essa, que na verdade mais ainda contribui para a sua derrota. Então, ao invés de chegar para o estudante uma visão de que ele pode, a partir, construir o seu destino independente da sua história anterior, o que chega para ele é colocado para ele um sentimento de ressentimento, de raiva do sistema, de raiva do capitalismo e das pessoas que estão bem, como se tivessem tirado dele alguma coisa. E portanto, isso é o que chega para o estudante. É um dos pontos que eu trabalho no livro, essa vitimização que a psicologia escolar faz com o estudante e faz com o professor no processo de formação. Depois eu explico o que eu entendo por uma educação de viés liberal. Eu usei naquela ocasião o termo liberal pensando no liberalismo clássico, que surge com aquela contestação do Estado controlando, deixando que as coisas, que o mercado se organizasse de forma livre. E aqui é a minha ideia de pensar a educação em que as pessoas desenvolvessem esse gosto pelo individualismo, por elas próprias perceberem a importância de escolherem tudo o que quiserem na vida, e portanto a sociedade deveria ter esse tipo de liberdade na economia, nos negócios, no comércio, na escolha de qualquer coisa que a pessoa queira, porque isso é ético, isso cria mais prosperidade nos países em que há mais liberdade, é assim. E é isso. Então eu explico que o viés liberal da educação, ele é aquele que vai levar ao estudante aquele espírito que os renascentistas já tinham das navegações, do renascimento comercial, que é a ideia de acreditar que na capacidade, o tal antropocentrismo, né? Na capacidade que cada um tem de conquistar, de chegar onde quer, de buscar o seu caminho, de mudar o seu destino, e que a pessoa não é vítima da ordem das coisas. Outra coisa que eu chamo a atenção, como nós não temos bibliografia em educação de viés conservador, liberal, libertário, 100% é de esquerda, eu já comentei isso várias vezes, então eu me aproveito muitas vezes de termos de outras disciplinas e trago para a educação. Por exemplo, a ideia de Estado mínimo, que é uma ideia liberal, neoliberal, o Estado que interfira o mínimo na sociedade, na verdade não deveria interferir em nada, mas enfim, eu trago e chamo e digo que a escola deveria ser não intervencionista, eu digo que a escola deveria ser mínima e não intervencionista, ou seja, eu estou pensando naquela que ofereça os conteúdos básicos de ferramentas para a vida, mas que pare aí, que não avance para termos como sexualidade, religião, valores pessoais. Isso não é papel da escola, isso não é aceitável, porque você está avançando para um patamar de desrespeito à pessoa em termos dos seus valores, gostos e interesses. Então, essa reforma naquela ocasião, como eu imaginava, ela teria em conta ser mínima ou não intervencionista. Isso naquela minha ingenuidade, quando não tinha claro toda essa guerra cultural, por exemplo, que a gente tem no Brasil e também no mundo, como a gente acompanha pela internet. Inclusive eu digo que a melhor escola é a que não interfira na vida do estudante e nos valores da sua família. Eu chamo a atenção ali para o conceito de emancipação, que é falado da boca para fora, porque num sistema vitimista de educação, coletivista, que transfere responsabilidades, falar em emancipação e autonomia é uma mentira, é uma hipocrisia, porque uma pessoa emancipada não precisa de ninguém para ajudá-lo, e se o destino da educação é a emancipação, que é o conceito de ser adulto, não combina você falar em transferência de responsabilidade, justiça social,
toda essa pauta ativista que chega para o estudante na escola. Então, como a própria autonomia, eu já fiz referência em outro momento, Paulo Freire tem o livro Pedagogia da Autonomia, que é um livro fundamentado em uma mentira, exatamente porque ele deturpa o conceito de autonomia, pega um conceito bom. Isso é muito comum com os coletivistas, pegar um conceito bom e criar toda uma argumentação sofisticada, um sofisma, e se apropriar disso e fazer descer goela abaixo das pessoas. Quem pode ser contra a autonomia? A autonomia é exatamente o destino da educação de cada um, que é a capacidade de ficar adulto e se governar. Agora, quem crê na autonomia, de novo, não pode falar em lutar por justiça social, lutar em prol de minorias, transferência de responsabilidade, combate a isso ou aquilo, uma vez que a pessoa que se governa cuida de si, cada um fazendo isso, é desnecessário que haja qualquer tipo de coletividade para corrigir ou para consertar ou compensar as falhas de um ou de outro. Então isso é muito comum em educação, em política também, em filosofia, você ter conceitos bons e palavras positivas que todo mundo gosta, mas que elas vão recebendo definições e reflexões cheias de sofismas e as pessoas acabam engolindo. Então, a autonomia ela é boa, mas ela foi deturpada. Quer dizer, você é autônomo, mas usa essa autonomia para lutar em prol de alguma causa social. Isso não tem absolutamente nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Como eu disse, o próprio conceito de oprimido, de novo um outro livro do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, também ele se apropria de um conceito religioso, que é a ideia da opressão, e também política, da opressão, mas desenvolve todo um raciocínio de forma que a pessoa lute contra o opressor, mas aceita um opressor pior ainda do que ele. Então, o Estado intervencionista do regime militar, o Estado por natureza ele é opressor ao indivíduo. Só que o que é discutido todo ali no livro, Pedagogia do Oprimido, é que os estudantes se juntem, e o professor é o mediador disso, para destruir esse Estado intervencionista do regime militar, para que seja substituído pelo quê? Por um Estado dos modelos cubano e soviético. Exatamente uma deturpação, ou seja, um senhor com mão 100 vezes mais forte. Exatamente contra qualquer ideia de liberdade. Então ele se utiliza de um conceito bom, faz uma reflexão deturpada e as pessoas acabam engolindo. Elas não percebem essas passagens do raciocínio. É como aquele cálculo matemático que você, num erro de passagem, altera todo o final. E você acha que aquela igualdade está equilibrada, correta, e não está. Houve um erro de passagem. É o que acontece com a questão aí do raciocínio. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, naquela ocasião do livro, por uma reforma liberal do ensino, mas também acredito nisso hoje. Educação é serviço, não é obrigação. Claro que a Constituição de 88, socialista por natureza, coletivista, ela colocou isso. E aí o pai não manda o filho à escola 15, 20 dias, o Estado vai até a sua casa, via conselho tutelar, vara de infância, e coloca uma arma, entre aspas, na cabeça dele, dizendo, e aí, vai mandar o filho para a escola ou não? Ou seja, o Estado vira o proprietário do filho, uma coisa meio neo-espartana, como era em Esparta, o filho é a propriedade do Estado, os pais sempre aceitam porque há um discurso todo trabalhado que vai convencendo as pessoas a aceitarem esse tipo de coisa. Mas o caso é que a educação é serviço e quando se aceita isso, todo o discurso muda. Então não há problema se o filho vai à escola de 5, 3 dias só na semana, se ele chega mais tarde. Isso é um contrato com a escola que o pai vai conversar. Eu estou pensando no ensino 100% privatizado. A Dona Maria abre a sua escola, a Dona Joana, você tem 10, 20 escolas com modelos diferentes, o bairro para o pai escolher. Então, isso é um acordo, um contrato entre o pai e a escola, obviamente. É como quem paga um buffet, você não é obrigado a comer de tudo que está lá, não é obrigado nem a ir até lá.
Pensando em educação como serviço, você tira todo esse autoritarismo que perverte todo o conceito de educação, que vilaniza o pai, que apropria do filho como sendo do Estado, com ameaça aos pais. Inclusive, quando você coloca como serviço, esse conceito muda, exatamente porque se é serviço, você, pai, você, mãe, vai levar o filho e vai acompanhá-lo de forma a não cobrá-lo. Por exemplo, todo o conceito de repetência é totalmente eliminado, que você é que vai assimilar a quantidade de conteúdos a partir do que você quer. Você preserva, por exemplo, o homeschooling, para quem quiser. A educação como serviço, ela elimina o aspecto autoritário e elimina as mentiras todas, que são a grande nuvem, tudo que está envolto quando se fala em matéria de educação. Basicamente são esses pontos. O livro traz aí 11 capítulos, alguns eu acabei pulando, mas basicamente essa é a ideia que norteou o livro Por uma Reforma Liberal do Ensino. Naquele momento eu acreditava em uma reforma. A reforma pressupõe manter estrutura e como uma reforma de casa, né? E você apenas derrubando algumas coisas, melhorando outras. Não é naquilo em que eu acredito hoje. Eu acredito no ensino, uma educação livre, de verdade, sem um controle estatal, 100% privatizado, em que os pais optem, e para facilitar, já que o termo privatização incomoda algumas pessoas, pense naquela mãe que deixa o filho naquela pré-escolazinha ali perto de casa, que paga aqueles reais ali para que o filho deixe. Ela leva, quando o dia que ela não quer levar, ela não leva. Se ela precisa levar meio período, ela leva. Ela vai até ali, tem uma relação de confiança com a escola. A escola não é maior do que o filho da criança, do que os pais que levam ali para a escola. Há toda uma ideia de respeito nesse pequeno exemplo de privatização do ensino na pré-escola. Agora imagine se isso ocorresse em todos os níveis da educação. Pense que a Dona Maria poderia abrir uma escola e criar o currículo dela, e a fiscalização é do pai. O pai, a valorização, o pai é que aceita ou não aquele currículo. A Dona Joana dela, a Dona Antônia dela, o seu João dele, a família Pires. Você teria vários currículos para o pai escolher. Isso permitiria a convivência dos vários interesses, então, de religião, de gostos políticos, ideológicos. Hoje, na verdade, eu não sou a favor da imposição de um modelo único, via que o mundo livre precisa de conviverem as várias experiências, e o pai vai escolher aquela em que ele acha que vai ser útil, interessante para o seu filho, e os profissionais da educação vão procurar também as escolas a partir dos seus valores. Essa é a maneira pacífica. Enquanto houver concentração, monopólio estatal, não teremos fim do conflito. Conflito é disputa de interesses. Isso não vai acabar com governo nenhum. O que nós vamos ter experiência quando tiver governo conciliador, aquela mentira camuflada. Mas a verdade, ela sempre vai aparecer em extremos quando houver alternância de governos dos dois lados. E eu vou parando por aqui. Por uma Reforma Liberal do Ensino, esse é um dos livros que também eu escrevi, e espero que esses argumentos tenham ajudado a aclarar alguma ideia na sua cabeça. Até o próximo vídeo, em que vou compartilhar mais um livro da minha autoria. Um abraço!